Olá, sejam bem-vindos ao programa Atual e Chique, o único programa que te coloca por dentro das principais tendências do momento. Sou a Daniele Mesquita e no programa de hoje vamos falar com a psicóloga clínica Manuela Missaglia sobre os principais problemas que afetam o relacionamento. Não saiam daí, o Atual e Chique está começando! E a nossa convidada atual e chique de hoje é a psicóloga Manuela Missaglia. Tudo bem, Manuela? Tudo bem, Dani? Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. A gente que agradece. E vamos falar sobre um assunto que eu acho que todo mundo tem dúvida, né? Que são os problemas que afetam o relacionamento. É isso mesmo? Está preparada para esclarecer as dúvidas? É isso aí. A gente vai falar principalmente do casamento, né? Do relacionamento a dois. Né? Então, que é difícil essa convivência, né? Que cada um tem um costume, é criado de um jeito, aí casa e de repente começa aí as confusões, as diferenças, né? Isso. A gente fala que a primeira fase do casamento é a fase de adaptação, né? Porque vem duas pessoas de famílias, de criações diferentes, de manias diferentes. E aí, quando o casal se casa, forma ali uma nova família que eles juntos vão ter que trabalhar para construir os próprios costumes, né? Então, às vezes uma coisa que me incomoda que o outro faz, eu tenho que ter também essa capacidade de dialogar e falar para ele. Porque para ele, o que para mim parece errado, parece ruim, foi como ele foi criado na família dele, para ele tá tudo certo, né? E pode ser que para ele não seja um problema, né? Exatamente. Então eu falo que também um dos principais problemas do casamento é essa falta de diálogo, né? Porque aí a pessoa vai alimentando esses sentimentos negativos, vai deixando passar, e aí na hora que tá no momento de emoção à flor da pele, explode, acaba brigando, né? Faltando com respeito com o parceiro, e aí vira um ringue de luta, né? Um quer ter mais razão que o outro, e o que era para ser o que juntos estão caminhando no mesmo propósito, se unirem, né? Em função da vida em comum, que é querer a felicidade do outro, acaba sendo uma competição, né? E na verdade a intenção não são as brigas, né? Porque a pessoa já casa porque realmente ama, é aquilo que ela escolheu para a vida dela. Não que tenha que ter essas complicações, ter brigas, né? Tem que ser tudo resolvido com diálogo. Com certeza. Que nem você falou, né? As pessoas se amam, né? E tem também uma interpretação errônea também do que é amor. Porque as pessoas acreditam que essas emoções, essas sensações de alguns momentos de paixão, né, de beijos, de sexo, que isso vai alimentar o relacionamento, que só isso basta, né? Eu vou casar para ser feliz, para ter relação e para curtir juntos. E não é só isso o casamento, né? Você tem que estar preparado para você renunciar muitas vezes manias, desejos, algumas ideias que você tem para que você possa conviver bem com o outro, né? O casamento é um sacrifício e uma renúncia constante. Isso que é o amor. Você deixar de lado a si mesmo muitas vezes para ver a felicidade do outro. Então, isso é um dos maiores problemas que temos hoje, porque as pessoas são muito egoístas. Então, elas querem ver só o seu lado, só a sua felicidade, querem ter sempre razão e tem essa desumildade também de assumir os seus próprios erros, os seus defeitos que incomodam o outro, né? E ficam fechados para esse diálogo. E, na verdade, só vê o defeito dos outros, não vê Exatamente. os dele próprio, né? Isso. E aí, né, essa questão de defeitos, né, de manias que um gosta e que o outro não gosta. Seria mais manias, né? Isso, às vezes é manias, porque se você namorou a pessoa, você conhece algumas coisas ali que a pessoa já tem, e até então você estava lidando com isso, né? A ideia é essa, né? Até então o propósito do namoro é você conhecer se você vai querer aquela pessoa para sua vida, né? Se as qualidades que ela tem você gosta e os defeitos que ela tem são toleráveis, né? Porque ninguém é perfeito. Isso acontece quando a pessoa casa sem ter filhos, né? E quando casa, a mulher está grávida, vem tudo junto, vem o filho, vem as novidades.
do casamento mesmo, de dividir, né, a vida com outra pessoa. Aí assim, de certa forma, a pessoa pula uma fase, né? Porque nós temos no casamento a primeira fase de adaptação do casal, que aí é esse processo das manias, de aceitar as manias do outro e de aprender a renunciar a algumas manias que incomodam demais aquela outra pessoa, que não vai te machucar, mudar aquilo, né? E aí entra os filhos, que aí, de novo, vai mudar a dinâmica do casal, porque até então, quando é uma rotina a dois, tem ali os vínculos, as manias que são do casal em união que eles foram construindo ao longo do tempo, né? E aí chega o filho. Aí a mulher demanda muito mais tempo para se dedicar à criança, que ela Tem precisa. que ter dedicação total para a criança. Então, e aí o marido fica enciumado, porque a mulher não tem mais tempo para ele, né? E aí muda a rotina de trabalho da família, a rotina de sono dos dois, a falta do sono dá muito estresse, né? Porque ali durante o sono, a gente tem uma renovação, né, da nossa mente. E quando a pessoa dorme pouco, ela acorda com os níveis do hormônio cortisol muito altos. Nós precisamos desse hormônio para regular o nosso organismo, mas ele em excesso, ele estressa, né? Ele deixa a gente nervoso. Até ele é chamado de hormônio do estresse, quando em uma quantidade muito alta, né? Então, assim, a mulher tá à flor da pele com os hormônios, aí tem alteração do sono dos dois, ficam os dois irritados, o homem ali quer a atenção da mulher. E aí vem a questão do diálogo, como eu tinha falado novamente, né? Da paciência dos dois, porque o homem vai ter que ter paciência com a mulher, com essa mudança de humor, e ele também vai ter que renunciar muitas vezes, né, o seu lazer, o seu tempo de descanso, para também fazer o papel de pai, que muitas pessoas não fazem, né? Acha que é ajudar a mulher, mas é o papel de pai, né? De também estar presente nesses cuidados, para a mulher também não ficar sobrecarregada, né? Porque a mulher tem muita mudança de hormônio, né? Quando tem um filho, fica tudo totalmente alterado, que a vida dela muda, né? Que ela Sim. tem uma pessoa ali que é dependente total dela, né? E isso que o marido tem que entender, né? Sim, e a mulher também está se reconhecendo como uma nova pessoa, né? Eu ainda não sou mãe, mas as mulheres que eu conheço que estão se tornando mãe agora, né? Elas falam que quando nasce um filho, nasce também uma nova mulher. Você se reconhece de novo como uma nova pessoa, né? Então a mulher já está ali num processo muito à flor da pele. O que também nós não tiramos a responsabilidade da mulher, porque o marido também precisa se sentir amado, né? É uma família, a família é constituída pelo marido, pela mulher, pelo filho. Então, todos eles precisam, né, dessa atenção. Então, cabe também uma organização familiar, né, de organizar o tempo, de ambos ajudarem um ao outro a cuidar do filho. Então, assim, tem o complicado que o filho traz nessas mudanças, né, que às vezes pode gerar uma crise se o casal não tiver essa capacidade de diálogo, de se sacrificar um pelo outro, né? Mas também o filho, depois que passa por esse processo de adaptação, o filho une o casal no mesmo propósito, que é cuidar, educar e amar essa criança. Então o filho também pode ser motivo de uma união do casal, de fortalecer esse amor. Sim, com certeza, mas são fases, né? Sim, exato. São fases e a mulher fica muito mais sensível, tem casos até de depressão pós-parto. Sim, então assim, a depressão pós-parto aí já é um caso mais complicado, né? Que aí nós temos que tratar em terapia e também muitas vezes com medicação. Aí a medicação eu encaminho para psiquiatra, né? Que eu tenho uma psiquiatra parceira que eu trabalho sempre encaminhando para ela, porque é de minha total confiança, né? Então, o psiquiatra sempre é importante fazer parte desse trabalho em conjunto, psicólogo e psiquiatra, né? Porque eu ajudo nesse processo de enfrentamento do sofrimento e o psiquiatra, ele equilibra o organismo da pessoa, os sintomas físicos, né? Então, às vezes, a pessoa numa crise de ansiedade, o choro, os sentimentos de angústia, então, assim, a impulsividade alimentar, tem muitas coisas que é uma descompensação do organismo, que é a medicação que vai estabilizar, para que daí eu possa ajudar a pessoa a caminhar com a liberdade dela e responsabilidade dela retomada, né? Porque o corpo em desarmonia, a pessoa ela perde o controle da própria liberdade, da própria responsabilidade muitas vezes, né? Por exemplo, no caso da compulsão alimentar, a pessoa ela quer suprir aquele vazio, aquela irritação com alguma coisa, e o alimento é o mais fácil ali, porque o alimento, as compulsões, por exemplo, de sexo desordenado, alimentação, tudo isso são picos que a gente tem dos neurotransmissores cerebrais. Então, é aquele momento de alegria, né, que
é momentâneo, tem um pico lá em cima, que a pessoa se sente revigorada, se sente alegre, animada, mas aí ele cai de uma vez também, né? Depois que passa o efeito dessas coisas. Dessa euforia, né? Dessa euforia. E quem costuma procurar mais ajuda? É a mulher ou é o homem? Quem procura primeiro? Geralmente é a mulher. É porque muitas vezes o homem tem uma dificuldade maior de identificar esses problemas e de assumir muitas vezes que ele também tem a sua responsabilidade, porque o homem tende a ser mais fechado, de achar que ele consegue sozinho lidar com os próprios problemas e as próprias emoções, né? Então a mulher tem mais facilidade de conversar, de se abrir, né? E a mulher, por ser mais emocional, ela consegue, né, trocar essa ideia, né? A mulher é mais sensível, né? Exato. E quais são os principais problemas que as pessoas procuram você? É essa falta de diálogo, por não conhecer direito a pessoa, né? A falta de diálogo, que é difícil, né, falar sobre um problema. As pessoas, a gente fala que um dos maiores problemas é o egoísmo, primeiramente, porque é sempre querer que a minha felicidade esteja acima do outro, é que eu tenha razão naquela briga. E o casamento não é sobre quem tá certo e quem tá errado, é sobre ambos chegarem num acordo e terem paz e terem bom convívio, né? E aí fica aquela briga, quem tem razão, quem não tem, quem faz mais pelo relacionamento, quem faz menos, gera uma competição. E também essa questão da desumildade, das pessoas não conseguirem assumir seus próprios erros e de delegar também, né? Manuela, mas que casal que não tem problema, né? Exatamente. E a gente vai dar um rápido intervalo e voltamos já já com a Atual e Chique. Não saia daí, estamos falando sobre dificuldades no relacionamento. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Esse recado é para você que sonha em adquirir a sua casa própria. Na Brasil Bens Consórcio, tudo isso está ao seu alcance, pagando a metade da parcela. A Brasil Bens Consórcio se orgulha por estar contribuindo para a realização do seu sonho, sem juros, sem taxa de adesão, sem entrada e com parcelas que cabem no seu bolso. Brasil Bens Consórcio, uma empresa multiplataforma. Faça agora mesmo a sua simulação. Loja Simplesmente Marisa, há mais de 15 anos no mercado, com a missão de inspirar ambientes sofisticados com móveis de luxo. Especialista em interiores e presentes, venha conhecer a linha completa das panelas Le Creuset. Loja Simplesmente Marisa, Avenida Saudades, 1461, Limeira. Estamos te esperando. Uma clínica de estética avançada com profissionais multidisciplinares e altamente qualificados, em constante atualização, tornando excelência em saúde e beleza. Assim é a Clínica Lilian Fonseca, em Limeira, com o objetivo de superar as suas expectativas, com atendimentos personalizados, dispondo dos melhores e mais modernos tratamentos. Ética e transparência, compromisso com o cliente, qualidade nos procedimentos, respeito e valorização do ser humano. Venha conhecer a maior clínica de estética da região, com amplas salas e 20 vagas de estacionamento. Estamos te esperando. Sur le cœur. Voltando com a Atual e Chique, nossa convidada, a psicóloga Manuela Missaglia, estamos falando sobre dificuldades em relacionamento. Assunto muito interessante, né? Tenho certeza que vocês estão adorando, estão ansiosos para saber mais, né? Manuela, vamos falar sobre as 5 formas de amor. Nós chamamos de 5 linguagens do amor, né? Que cada um tem uma forma de expressar como se sente, né? Então, se eu me expresso de uma maneira, como eu entendo que aquilo é expressão de amor, eu também vou achar que o outro me ama se expressar daquela forma. Só que cada um tem uma linguagem do amor. Nós temos 5 formas, que seria o toque físico, palavras de afirmação, presentes, atos de serviço e tempo de qualidade. Então, são muitas formas assim, né? Todo mundo tem uma principal e geralmente uma secundária, que são as formas que nós mais apresentamos. Então, vamos dizer que é como se fosse realmente uma língua diferente. Então, eu falo português e você fala inglês.
Se eu não sei falar inglês, eu não tenho como me comunicar com você. Então, eu tenho que aprender inglês para falar com você, e você, para falar também na minha língua, tem que aprender o português para me entender e falar comigo também. Mas isso daí é só com o tempo, né, Manuela? Sim. Não é tão fácil identificar, porque às vezes um é todo romântico, gosta de ficar abraçando, de beijando, e o outro já, aquilo não é tão, não faz falta para ele, né? Exato. E aí tem, como a gente já falou, né, da comunicação e da observação. Porque às vezes a pessoa está fazendo aquilo com o maior empenho, achando que está demonstrando amor, e eu não estou entendendo. Porque assim, ó, por exemplo, tempo de qualidade. A pessoa gosta daquele tempo que você separa para conversar, aquele olho no olho, aquele momento de assistir um filme junto, mas não assim, quando assistir um filme junto, a pessoa fica no celular, a pessoa não está prestando atenção. Tempo de qualidade, a pessoa gosta de sentir que o outro está presente realmente ali, que está dando valor para aquele momento, né? Então, gosta de passear junto, fazer muitas coisas juntos, né? Então, a parceria, a companhia é importante para a pessoa que gosta de tempo de qualidade, né? Então, nós temos também o toque físico, que é quando a pessoa gosta de abraçar, de beijar, de acariciar. Para a pessoa faz falta essa presença realmente. Essa demonstração, né? Isso, essa demonstração de carinho com toques, né? Então, e aí nós temos essa forma de amor. Nós temos também palavras de afirmação, que a pessoa gosta de ouvir e gosta de falar que é amada, gosta de ouvir que tá bonita, gosta de ouvir, de sentir que assim, é admirada. Tipo, olha, amor, que legal que você fez isso. Gosta de elogios. Nossa, tô orgulhoso de você, você é muito bonita, parabéns pela sua promoção no trabalho, o que você precisar, eu tô aqui, você pode contar comigo. Por mais que a pessoa transpareça que é presente, que você pode contar com ela, aí tem a pessoa gosta de que afirme isso em palavras, né? Então, assim, por mais que a pessoa em atitudes demonstre, aquela pessoa que tem essa linguagem de palavras, ela gosta de ouvir, né? E a que gosta de presentes? Essa também faz parte, né? Sim, a pessoa que gosta de presentes, nem sempre precisa ser um presente caro, um presente assim, né? Mas é a questão de lembrar da pessoa. Lembrar de uma data. Sim, de lembrar de uma data especial, de dar uma lembrancinha. Nem que seja assim, ó, vamos dizer, um casal que não tem condição financeira alguma. Então, assim, uma pedra que ele encontrou na rua que achou bonita. Nossa, amor, eu achei que essa pedra lembrou da nossa viagem de lua de mel. Essa pedra lembra a solidez do nosso amor, do nosso relacionamento. Então, assim, tá nas atitudes pequenas. É claro que um presente bom, quem não gosta, né? Uma bolsa, né? Uma coisa que a pessoa gosta. Então, assim, é aquela questão de a pessoa saber o que o outro gosta e se preocupar em comprar um presente que vai fazer sentido para a pessoa também. E as pessoas, geralmente, ela tem uma dessas formas ou ela tem um pouco de cada forma de amor? Como que identifica isso nas pessoas? Então, no dia a dia é a observação do que a pessoa faz com mais frequência, né? Mas geralmente nós temos uma principal, nós podemos falar duas ao mesmo tempo também, que são muito predominantes, ou uma primária e uma secundária, né? Então, assim, eu demonstro muito contato físico, mas também gosto de palavras de afirmação, por exemplo, né? Então, geralmente são duas predominantes, o que não deixa de fazer sentido, né? Que as outras sejam importantes e que também sejam manifestadas, né? Também acontece. Mas as que são mais importantes para a pessoa, geralmente são algumas duas, assim, né? E aquela frase que fala que os opostos se atraem? Como que você vê isso como psicóloga? Então, eu acho que depende muito, porque, assim, para um casamento dar certo, a pessoa precisa ter, no mínimo, os valores que são inegociáveis para a pessoa em comum. Então, a pessoa precisa ter um diálogo, precisa ter um respeito e uma consonância, né? Então, às vezes, religiões muito diferentes que são contrárias, às vezes é difícil, tem que ter muita maturidade, muito diálogo para respeitarem ali uma crença do outro. Mas, por exemplo, vai criar o filho, que religião vai criar a criança, né? O que vai apresentar para o filho ali como valores principais? Tem que ter os valores morais, pelo menos, ali que são muito importantes para a pessoa, que ela não abre mão de jeito nenhum, tem que estar em concordância ali, pelo menos. Então, essa frase está por fora. Eu também acho que quanto mais parecido, mais chance de dar certo, né? Sim, questão de valores, assim... Vai ter menos problemas, menos contradições. Por exemplo, assim, ó, vamos falar de diferenças de personalidade. Por exemplo, assim, eu sou muito agitada e meu noivo é mais calmo, mais tranquilo. Então, assim, ó, eu acelero, ele freia.
Então, assim, isso são diferenças que se complementam e que a gente conversando, a gente pode ir, às vezes, desacelerando, né? Ou acelerando um pouco mais, que a gente consegue entrar ali num ritmo legal. Mas a gente tem os mesmos valores, nós sabemos o que queremos, o que acreditamos e como vamos criar nossos filhos, por exemplo. Isso é importante. A diferença tem que se complementar, então. Exatamente. Tem diferenças que a gente consegue negociar, que a gente consegue melhorar, ou que a gente consegue conviver, mas tem diferenças que aí complicam muito mais. Manuela, e quando o casal, um tem uma forma de amor totalmente oposta do outro? Então, entra naquela questão de você aprender uma segunda linguagem, né? Que aí, que nem eu falei, é sobre renunciar, muitas vezes, sacrificar a si mesmo, para que você possa fazer o outro feliz também, né? Porque o casamento é uma via de mão dupla. Então, se eu vejo que para o outro é importante, eu tenho que me sacrificar para aprender a falar um pouco dessa língua, por mais que a minha seja predominantemente outra, eu preciso aprender um pouquinho daquela, para eu também expressar dessa forma para o meu parceiro, né? Para que ele se sinta amado, porque é importante a gente se sentir amado, porque é um combustível emocional que vai mantendo o relacionamento. Porque às vezes o casal começa a ter algum problema e entra outra pessoa no meio da relação, né? Acaba conhecendo uma colega de trabalho ou alguém que está próximo, e aí, o que tem que fazer, Manuela? Então, aí o que entra? Tem que estar sempre abastecendo esse combustível emocional para se sentirem amados, né? Porque apareceu uma pessoa, como você falou, mas só aparece alguém quando nós abrimos brechas de intimidade com outras pessoas. É que quando o casal não tá muito bem, né? Pode acontecer, né? Exatamente. E aí que entra, né? Se você não tá muito legal no relacionamento, aí você dá carona pro colega de trabalho, você vai criando uma amizade ali muito íntima, começa ali a receber muitos elogios, aí o ego da pessoa começa a ficar mais aflorado, e aí começa uma paixão. Só que a paixão ela é passageira. Porque, vamos dizer, que a pessoa abandone o marido, a esposa, para começar essa nova paixão que ele está se sentindo amado. Mas é que, na verdade, como o abastecimento emocional dele estava vazio, ele estava sentindo essa necessidade de serviço, de se sentir amado, se outra pessoa viu ele de certa forma, ele começa a sentir uma paixão, que é diferente do amor. Só que a paixão dá pra gente, vamos dizer assim, acabar com ela, porque ela é temporária. Manuela, e quando o casal se ama e acontece uma traição? Essa é a hora de procurar ajuda, fazer análise, marcar uma consulta lá com a Manuela? Sim, com certeza. Se tem a disposição do casal de reconstruir o casamento, né? Porque, assim, o amor é exatamente isso. É a decisão de se manter junto. Se você prometeu para a pessoa que você está ali sempre com ela, você assumiu o seu erro e vocês querem reconstruir essa confiança, esse amor, né? Seguir com esse compromisso que é o casamento, tem tudo para a gente parar e olhar para isso, para essas questões e ver o que levou a esfriar o relacionamento e abrir brechas para uma traição. É que foi isso que aconteceu, né? Porque como o casal se ama, aconteceu alguma coisa ali entre os dois, né? Não é culpa só do que traiu, por exemplo. Lógico que ele que traiu, Sim. Mas a culpa seria dos dois, então. Eu falo assim, que a culpa, a responsabilidade é sempre de quem traiu, porque a pessoa tem a liberdade de escolher. Você pode sentir desejo por outra pessoa, porque nós somos seres humanos, nós sentimos, só que o que nos diferencia dos animais, que tem os instintos e vai lá e se relaciona, nós temos a capacidade de nos controlar e decidir. Não, eu sou casado, eu não vou me relacionar com aquela pessoa, porque eu já tenho a minha esposa em casa, por exemplo, né? Então, a culpa é sempre da pessoa que escolhe trair, mas a responsabilidade de abrir essas brechas, de distanciar o casal, de esfriar a relação para que abrisse brecha para outra pessoa, isso é sempre dos dois. É que a gente sabe que um relacionamento não é fácil, né? Não. É tudo que a gente vai ter que construir ao longo da vida. E no primeiro problema tem que conversar, ter o diálogo. Hoje as pessoas confundem muito e dão valor pro namoro como se fosse um compromisso de um casamento, e para um casamento elas dão a insignificância de um namoro, porque o namoro, tudo bem que você gosta da pessoa, mas você tem que avaliar se as qualidades que ela tem, os valores que ela tem são importantes para você, num marido, numa esposa, e se os defeitos dele são toleráveis, porque se aquela pessoa tem defeitos que você abomina, que não tem a ver com seus valores e nem com o que você aguenta, você tem que terminar ali, porque o namoro é essa parte de avaliar. Não é porque gosta, que tem atração, que tem desejo, que vai funcionar. Não adianta insistir, né? Se
você está vendo que os problemas vão ser grandes, né? Exatamente. E aí, quando a pessoa já assumiu o compromisso do casamento, aí ela quer desistir, né? Então, assim, o casamento é um compromisso, independente de crença, de religião, de qualquer coisa. Você faz uma promessa para a pessoa que você vai ficar sempre com ela e que você não vai abandoná-la na dificuldade, né? Então, cadê o compromisso com a palavra, né? Até que ponto que qualquer dificuldade tem que se separar no casamento, né? Porque é diferente, o casamento tem que ter um esforço maior, porque é muito mais difícil morar com a pessoa, dividir tudo com a pessoa, dividir uma vida, né? Então, o casamento é um compromisso diferente do namoro, que já dá para você avaliar os problemas ali e separar. Não adianta separar e depois a pessoa vai querer casar de novo, vai ter os mesmos problemas, né? Exatamente. O ideal seria conversar e resolver os problemas, né? Exatamente. Antes da separação. A gente tem estudos que as taxas de segundo relacionamento que tem sucesso, que são felizes, são poucas, exatamente por isso. Porque acaba o primeiro relacionamento pelos problemas que perduram aí, né? E aí a pessoa não firma compromisso com ninguém. Manuela, eu queria agradecer a sua presença aqui no Atual Chique. O assunto vai longe, né? Que o nosso tempo não é tão grande assim. Mas a gente vai deixar seu contato, né? As pessoas que tiverem dúvida, quiserem conversar, é só chamar a Manuela lá. Manuela, muito obrigada. Muito obrigada, Dani. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Fico à disposição a todos também, né? A Dani vai deixar o meu Instagram, o meu WhatsApp para entrar em contato comigo, se precisar agendar uma consulta. E foi excelente aqui o diálogo com vocês. Muito obrigada, viu? Olá, eu sou a Vanessa Heller, personal organizer, e hoje eu quero falar com você que está aí se preparando para casar ou que quer renovar toda a sua roupa de cama, mesa e banho de casa, mas não sabe quanto comprar, não sabe o que comprar. Então, anota aí essas dicas que são essenciais. O que eu falo sempre com as minhas clientes, você não precisa ter um monte de coisa, né? Vários conjuntos de toalhas de banho, lençol. Você precisa ter alguns que sejam bons. Então, eu sempre indico para as minhas clientes de 2 a 3 jogos de lençóis bons para a sua cama. É bom que você tenha 2 edredons, 2 capas aí para o seu colchão, de 3 a 4 jogos de toalha de banho, um jogo bom, gostoso, que vai aí te atender da maneira que você realmente precisa. 1 dúzia de guardanapos para a sua cozinha, 4 toalhas de mesa é o necessário, e tenha sempre 2 de banquete, porque assim quando você for receber uma visita, for fazer um evento mais especial na sua casa, você vai ter aquela toalha mais bonita, mais nova, pronta ali para essas ocasiões especiais. Se você tiver quarto de hóspede, 2 lençóis é o suficiente, um jogo aí de toalha, né, de banho para o uso, mais um para reposição, um edredom. Então, isso daí é o suficiente para a sua casa, você não precisa exagerar. Dê preferência sempre por produtos de boa qualidade e evite a quantidade. Fazendo isso, a sua casa sempre vai estar renovada, com bons produtos à sua disposição e sempre tudo com mais organização e mais minimalista, o que vai facilitar também a sua rotina. O Atual Chique está terminando, mas continue em minhas redes sociais. Entre no Instagram e converse comigo. Estou te esperando, hein?